que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas na semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gota. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que sejas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Olá, meus irmãos, muito boa noite para você que está em casa, você também que é o nosso amigo e amiga e que nos segue aí pelas redes sociais, pelo YouTube também. Nesse tempo agora de reclusão que estamos tendo, temos o privilégio de poder adorar a Deus na nossa casa, louvá-lo, e bem como também ouvir a palavra dele, e hoje em específico, poder participar da ceia do Senhor. Eu quero ler aqui no livro de Jó, capítulo 42, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. E o verso número 2 fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Hoje, segundo domingo de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu quero deixar esses 2 versículos para você que é pai, para você que está aí do outro lado assistindo, ouvindo essa palavra, e que certamente hoje também, todo este culto que foi preparado para o nosso Deus também, é para você, pai, ter o conhecimento, o entendimento daquilo que Deus tem colocado para os nossos corações. Deus chamou esse homem chamado Jó, de uma forma maravilhosa, extraordinária, para ser uma referência para as gerações vindouras, naquilo que diz respeito ao seu testemunho. E assim diz o texto, né? Jó era um homem íntegro e reto, um homem justo e que desviava-se do mal. Então, sabemos muito bem da história desse homem, pai, porém Deus o restaurou de uma forma grandiosa, e no final de tudo, Jó pôde dar esse testemunho fantástico. Bem sei, Senhor, que tudo podes, nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. E o verso de número 10 fala que Deus mudou a sorte dele quando ele orava pelos seus amigos. Deus chamou a mim como pai, a você como pai, para sermos referência para a nossa geração. Sejamos homens de oração, homens que realmente busquem a Deus e que consigamos compreender que a providência da nossa vida vem das mãos do Senhor e simplesmente nós, na condição de pais, levantamos pela manhã para buscar aquilo que já foi dado para cada um de nós, segundo a providência graciosa do nosso Deus. Quero orar com você que é pai agora e também com toda a família reunida para esse momento de culto e adoração ao Senhor. Pai amado, nesta hora tão maravilhosa, Pai, de celebração ao Teu nome, nós rendemos a Ti a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração. Pai, toma nas Tuas mãos cada pai presente nesse culto dessa noite, cada família agora representada, sentada em suas casas, para ouvir a Tua voz, louvar o Teu nome, adorar o Senhor, na beleza da Tua santidade. Senhor, que o Senhor possa colocar no coração de cada pai nessa hora a certeza de que o Senhor é aquele que tem nos sustentado. E como o Senhor fez até aqui, o Senhor fará até o dia da nossa morte. Davi fala no Salmo 48, que o Senhor será o nosso guia até a morte. Então que nós, na condição de pais, possamos perceber, crer e confiar que nós levantamos todas as manhãs para buscar o que o Senhor já colocou na mesa para cada um dos nossos lares. Te louvamos, ó Pai, por tudo, que esse culto, ó Pai, seja adorável na Tua presença, amável aos Teus olhos e agradável ao Teu coração. Oramos assim, Deus amado, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu quero já agradecer por estar aqui com vocês esta noite. Eu quero pedir já para vocês se achegarem junto comigo aqui, onde você estiver, para nós adorarmos ao Senhor, adorarmos Ele, voltarmos à primeira essência, nos encontrarmos com Ele num jardim particular, aí onde você estiver, no momento que você estiver. Quero te convidar a adorar Ele em espírito e em liberdade. Em liberdade. Canta assim comigo. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho
primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Cante assim. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Eu quero te convidar a adorar Ele com mais intensidade. Feche seus olhos, onde você estiver, e adore Ele com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença
tua presença é o meu prazer, tua presença. 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 Onde você estiver, declare que a presença dele é o seu prazer. Aleluia, aleluia, adore tua presença, Deus. Ela é o prazer, é o nosso prazer de vida. Não há nada melhor do que estar em ti, papai. Não há nada melhor, aleluia. No santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Olá, boa noite. Está começando mais um Quinta News. Fique atento às principais informações da nossa igreja. Nossa escola dominical retornou no mês de agosto e agora com duas salas distintas, a Sala Família e a Sala Juventude. Todo o conteúdo das aulas será disponibilizado aqui no canal do YouTube, a partir das 8 horas da manhã aos domingos. Participe conosco do nosso Quinta Live. Essa semana, o tema abordado será relacionamento conjugal em meio à pandemia. Será um tempo muito especial. Aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube para sempre acompanhar. Será quinta-feira, às 20 horas. Igreja em Oração. Vem orar conosco. Todas as quartas-feiras nos reunimos presencialmente aqui no templo para oração. Fique tranquilo que estaremos obedecendo os critérios de distanciamento social e segurança. Quinta Kids. O nosso Quinta Kids teve início hoje, uma programação especial para as crianças até 9 anos. No próximo domingo será disponibilizado aos pais a partir das 8 da manhã, aqui no canal do YouTube. Louvamos a Deus pela fidelidade dos irmãos na consagração e entrega dos seus dízimos e ofertas. Deus tem nos abençoado grandemente. Caso você queira fazer sua transferência ou depósito bancário, aqui estarão disponibilizados os dados. Ou se você quiser acionar o tesoureiro da igreja a ir até a sua residência, isso também é possível. A nossa igreja estará disponível de segunda a sexta-feira e você pode deixar também na secretaria. Teremos agora a Santa Ceia do Senhor. Esse foi o nosso Quinta News. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Olá, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, segundo domingo, privilégio, que nós temos, irmãos, de participar da mesa do Senhor. Eu quero dar uma palavra sobre esse momento assim tão importante, Nós entendemos que a ceia é um meio de graça que Deus nos deu, também uma forma de Deus nos alimentar espiritualmente. Então, quando ficamos muito tempo sem participar da ceia do Senhor, nós estamos perdendo, os seus benefícios espirituais. Por isso nós estamos insistindo em todos os segundos domingos, temos esse tempo nosso da comunhão, lembrando que Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, lá eu estarei no meio deles. Então aí agora na sua casa, Jesus está presente aí para participar com você desse momento tão importante, Eu costumo dizer que uma das relevâncias da ceia é que Jesus disse aos seus discípulos: eu não vou beber desse fruto da videira com vocês até aquele dia em que beberei novamente no reino do meu Pai. Então, a gente não tem muita certeza, se a gente vai comer, como que vai ser a nossa vida no céu, mas uma coisa a gente sabe: nós vamos participar da mesa do Senhor. Então, irmãos, eu quero que você encare esse momento com muita seriedade, Nós temos aqui o pão, nós temos aqui o vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo,
E isso não é um ritual apenas, né, irmãos? Isso é um memorial, né? Jesus disse fazer isso em memória de mim. Então a diferença entre um ritual e memorial é que o ritual a gente faz com um fim em si mesmo. Memorial é uma simbologia, é uma representatividade, né? É claro que nós não temos o corpo e nós não temos o sangue literalmente aqui, mas nós temos representado no pão e no vinho. Então eu convido você para esse tempo tão espiritual, tão fundamental na nossa vida, e eu almejo com muito fervor, né, aquele dia em que nós tomaremos juntos aqui no nosso templo, participaremos aí daquele grande banquete de comunhão, tá bom, irmãos? Então curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Aquelas pessoas que estão preparadas em comunhão com a igreja, né, fazem parte da igreja de Cristo, são membros em plena comunhão, vocês estão convidados para participarem desse momento, tá bom? Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de participar da mesa do Senhor. Esse é um tempo tão precioso para nós, e eu quero agora, em nome do Senhor Jesus, profetizar que muito em breve nós estaremos juntos, Senhor. Enquanto isso não acontece, que agora os irmãos lá nas suas casas, onde eles estiverem, ao comerem do pão e ao tomarem do vinho, eles possam apropriar, Senhor, dos benefícios da ceia. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Comei dele todos e fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, Jesus pegou o cálice e disse: este cálice é o cálice, é o cálice da nova aliança no meu sangue, beber dele todos e fazer isso em memória de mim. Bebamos, irmãos. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio de testemunharmos a nossa comunhão. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, pois sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo, pois sei, me amas. Sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor,
tua mão me firma, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu se rasgou e o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu se rasgou e o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amar, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje nós temos uma novidade, no nosso tempo de culto, que é o nosso Quinta Kids. Você vai poder colocar as crianças aí num lugar separado para elas participarem do momento delas e serem edificadas aí com as histórias do nosso ministério infantil. Estou muito feliz com isso. Nós vamos também ter essa disponibilidade do nosso culto para as crianças no domingo de manhã. Então, se você preferir colocar as crianças para o culto no período da manhã, você pode ficar à vontade. Outra novidade é que a nossa escola dominical, nós vamos também agora disponibilizar as aulas às 8 horas da manhã. Então, se você quiser acordar mais cedo e já ir participar da aula, fique à vontade. Vamos ter às 8 e aí você pode ouvir e ver o horário que você quiser, tá bom? Quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 13, todo o capítulo 13 tem 18 versículos, é a história de Abraão e Ló, seu sobrinho. Diz assim a palavra de Deus: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar em Betel, e aí, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda,
irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo transforme esse tempo num tempo de crescimento, num tempo de desafio para a nossa vida, num tempo de aprendizado, num tempo de tomar decisões que agradam o coração de Deus. Pai, te agradecemos, porque mais uma vez podemos abrir Tua palavra, podemos meditar nela, podemos ser edificados por ela, que o Teu Espírito Santo, que inspirou, Senhor, Moisés para escrever esse livro, que esse mesmo Espírito que habitou o coração daquele homem, habite o nosso coração nessa hora, para que possamos transmitir Tua palavra com fidelidade, de maneira que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Pessoas, irmãos, que estão agora nas suas casas nos assistindo, que eles tenham um momento precioso, que nada venha atrapalhar esse tempo, que seja um tempo de edificação na nossa vida. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A busca pelo sucesso é uma característica, da nossa sociedade. É muito comum a gente ouvir sobre cursos e palestras e livros e instituições e filmes e muitas receitas de sucesso. Eu ouço falar sobre homens de sucesso, mas pouco se fala sobre pais de sucesso. E hoje, domingo, dia dos pais, um dia tão especial para nós, um dos grandes personagens da Bíblia, que é chamado de pai da fé, Abraão, ele tem muito para nos ensinar. Nesse tempo, onde se tem tantas receitas sobre sucesso, tanto desafio, onde você encontra homens profissionalmente bem-sucedidos, mas que são um verdadeiro fracasso familiar. Quanta coisa nós podemos aprender com esse homem. Alguém disse que a paternidade é uma tarefa assustadora. Recentemente eu li o livro O Mundo Precisa de um Pai, e ele diz que existem 2 princípios ou principais problemas no mundo. O primeiro problema é a ausência de um pai e o desaparecimento da família. A gente está vivendo isso hoje, Se você for tirar passaporte hoje para viajar, você já não tem mais no passaporte pai e mãe. Você tem progenitor ou genitor 1, genitor 2. Então há um ataque muito ferrenho contra a família. E o principal ponto que nós precisamos avaliar é a figura paterna, A Bíblia diz que quando Jesus viesse, isso está lá em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e curiosamente diz que uma das coisas que a vinda de Jesus proporcionaria era a conversão dos pais aos filhos. Isso é paternidade. Por que Deus não se apresenta como mãe? Na Bíblia você não tem Deus como mãe, se a mãe é uma das figuras mais importantes da nossa vida. É porque Deus sabia que a maior orfandade humana seria paterna e não materna, que os homens sofreriam por causa dessa ausência paterna. Então, o primeiro problema nosso é exatamente por conta da ausência
de um pai. E a segunda coisa é a falta de valores morais na sociedade. Quando a gente fala de sucesso, a gente tem que entender que sucesso tem vários significados de acordo com o tempo, o momento da nossa vida. Por exemplo, aos 2 anos, disse alguém que sucesso é você conseguir andar. Aos 4 anos, é não fazer xixi nas calças. Quando você atinge os 12 anos, sucesso é ter amigos. Aos 18, é ter a sua carteira de motorista. Aos 20, é fazer sexo. Aos 35 é ter dinheiro, e aos 50 é status. Depois você passa dos 50 e chega nos 60, e aí a gente começa aquela escada de volta. Aos 60, sucesso é conseguir fazer sexo. Aos 70, é você ter a sua carteira de motorista. Aos 75 anos, sucesso é ter amigos. Aos 80, é não fazer xixi nas calças. E aos 90, é conseguir andar. É como se a gente estivesse fazendo uma viagem de volta. Quando nós falamos de sucesso, e hoje se fala muito de sucesso no casamento, sucesso na carreira profissional, vida de sucesso, e a gente vai concluindo que sucesso, ele deixou de ser apenas um desejo e passou a ser uma necessidade. Alguém disse que até os 40 a vida é movida pelo sucesso e depois disso é pelo significado. Eu já estou com 59 anos e já me libertei dessa necessidade, desse frenesi pelo sucesso, mas eu vejo todo dia as pessoas se gastando, se angustiando, sofrendo por conta da busca de sucesso. Hoje eu busco o significado. Para mim a palavra-chave hoje é "e daí?". Essa é a frase mais importante da nossa vida. Para tudo aquilo que nós idealizamos e projetamos e realizamos, nós sempre temos que colocar no final da frase a expressão "e daí?". John Maxwell, falando sobre o sucesso, ele diz que o sucesso ele envolve 3 coisas. A primeira é conhecer o propósito da sua vida. Ninguém tem uma vida de sucesso até que ele conheça o propósito da sua vida. Essa é a primeira coisa. A segunda é crescer para alcançar seu potencial máximo, né? Deus sempre tem para nós algo de extraordinário. Deus sempre nos desafia ao crescimento. Então sucesso é quando eu consigo atingir o máximo do meu potencial. E terceiro é lançar sementes que beneficiam os outros. Muitas pessoas, elas não trabalham o sucesso nessa perspectiva de abençoar as outras pessoas. É um sucesso egoísta. As pessoas só pensam naquilo que elas vão receber. Bom, Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, fala do chamado de Abraão. E Deus não só o chamou, mas Deus fez uma promessa. Para ele, Deus disse: sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Queridos, não há nenhum homem mais bem-sucedido na Bíblia do que Abrão. Até então, Abrão, depois ele tem o nome mudado para Abraão. Mas não tem nenhum homem na Bíblia mais bem-sucedido do que Abrão. Se a gente pensar no sucesso material de Abrão, ele tinha um território do tamanho do estado de Sergipe. Deus disse: isso é seu. Se pensarmos do ponto de vista existencial, Abraão teve uma descendência incontável. A Bíblia diz: conte as estrelas dos céus, conte a areia, os grãos de areia da praia. Se você for capaz de contar, essa será a sua descendência. Um nome marcado na história teve Abraão. Ele se tornou o patriarca de um povo. E se a gente falar do ponto de vista espiritual, ele foi chamado de amigo de Deus e pai da fé. E nessa história de Abraão e de Ló, nós aprendemos o segredo do verdadeiro sucesso. Eu quero que hoje você saia da sua casa para uma semana de desafios, entendendo que Deus tem para nós também o verdadeiro sucesso. E onde está o verdadeiro sucesso? À luz da história de Abraão e de Ló. O texto diz que está nas escolhas que nós fazemos na vida. É simples, queridos, mas todos nós sabemos que a vida é feita de escolhas.
Todos os dias nós fazemos escolhas, desde as mais corriqueiras, as mais simples, que não faz nenhuma diferença na nossa vida, como aquelas mais complicadas que podem trazer consequências para o resto da nossa vida. Deus tratando o seu povo, Israel, Deuteronômio capítulo 30, verso 19, ele diz: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolha a vida. Em todo tempo, Deus está nos ensinando a avaliar as nossas escolhas, já que a vida é feita de escolhas. É claro que tem as circunstâncias fortuitas, né? Nietzsche disse o seguinte: o sofrimento humano assemelha-se a uma carta lacrada e endereçada a todos e a ninguém. Na verdade, ele está falando daquelas coisas que nós não escolhemos, mas que nos escolhem. São aquelas coisas as quais Deus transforma e faz com que cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu leio que todas as coisas cooperam para o meu bem, e eu tenho que entender que bem não é o que me gera prazer, bem é o que cumpre um propósito. Por isso ele diz segundo um propósito. Versos 1 e 2, embora aquele tempo fosse um tempo de fome, irmãos, Abraão, ele gozava de privilégios. Olha o que diz o texto: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher, com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Agora, irmãos, não era necessariamente isso que fazia de Abraão um homem bem-sucedido, um homem de sucesso. Versos 3 e 4, mesmo tendo enriquecido, o texto diz que Abraão não esqueceu os seus princípios. Esse é o grande desafio da nossa vida. Eu conheço pessoas que nasceram de uma vida tão simples e elas conseguiram crescer na vida, e na medida que elas foram adquirindo suas posses, as suas posses foram tomando conta delas, e elas foram perdendo os seus princípios, a sua humildade, a sua flexibilidade, se tornaram pessoas arrogantes, porque elas abriram mão da coisa mais importante, que são os princípios. E o texto diz que ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até chegar a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Aqui está o segredo desse homem. Algumas pessoas, elas são tão pobres, queridos, elas são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Quando você olha para Abraão, o que Abraão priorizava? Abraão, ele priorizava relacionamento com Deus. Essa era a maior riqueza de Abraão. Quando você vai para Davi, o rei de Israel, ele diz: outro bem não possuo senão a ti somente. Ele era o rei. Paulo diz: tudo que eu tenho eu considero refúgio, eu considero esterco por causa da sublimidade de Cristo. Esse é o segredo desse homem. Era ele, era Deus que Abraão buscava, que ele consultava, que ele ouvia nas suas decisões. Esse é o significado do altar. O altar não é um lugar de religiosidade. O altar representava aquela relação de busca, de direção de Deus. Quais são os critérios que nós usamos para tomar as nossas decisões? Muitas vezes as nossas decisões são tomadas com base no nosso raciocínio, na nossa experiência, no nosso conhecimento. Algumas pessoas, quanto mais elas conhecem, menos sensíveis elas se tornam à voz de Deus. Abraão, ele chega naquele lugar e a primeira coisa que ele faz é levantar um altar a Deus. Isso é princípio. Nesse mundo de tantos afazeres, nós estamos muito mais preocupados em montar o nosso acampamento do que construir o altar. O motivo do nosso sofrimento geralmente é porque nós
priorizamos as coisas erradas. Sabe o que Bill Hybels diz sobre as nossas tarefas e demandas? Ele escreveu um livro Ocupado Demais para Deixar de Orar. Converso com pessoas todo dia, elas dizem: pastor, minha vida está tão corrida que eu não tenho tempo para mais nada, não tenho nem tempo para orar, para ler a Bíblia. E Bill Hybels diz exatamente o contrário: ocupados demais para deixar de orar. Por conta dessa agenda tão superlotada, eu preciso priorizar a minha relação com Deus. Qual que é o nosso problema? Nós ainda não entendemos a prioridade, a superioridade do relacionamento sobre o serviço. O que os pais estão fazendo? Eles estão saindo todo dia em busca de pão, trazer pão para casa, trazer provisão para casa, entendendo que essa é a tarefa mais importante deles. Irmãos, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então seu filho precisa muito mais do que pão, ele precisa de direção. Talvez você está preocupado, se gastando tanto para suprir uma necessidade material do seu filho, e isso também é importante, mas dê direção para a sua casa, traz direção para a sua casa, traz entendimento. O verso 6 e 7 dizem que surgiu uma desavença entre Abrão e Ló. Diz o texto que não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Irmãos, Abrão está vivendo aqui um bom problema. Diferente de Abacuque. O problema de Abacuque é ainda que a terra, que a figueira não floresça, e ele termina, que no curral não haja gado. Não é esse o problema de Abrão. Não é esse o problema de Ló. Havia muito gado e pouco espaço, muita comida e pouco celeiro, muito patrimônio para administrar e pouco tempo. Eu sei, irmãos, que esse não é o problema da maioria dos brasileiros, mas é o problema de muitos pais. Pais que sacrificam o relacionamento em função do serviço. Pais que me procuram dizendo: pastor, eu não vi meus filhos crescerem, porque eu estava respondendo a tantas demandas. Isso é mundo de Marta. Muitas pessoas pensam que Marta e Maria são apenas duas irmãs. Não, são duas possibilidades. São duas formas de lidar com a vida. O mundo de Marta, um mundo de muitas demandas, que Jesus diz: Marta, você está preocupada com muita coisa. Uma só é necessária. Verso 8 e 9 diz que Abraão escolheu o relacionamento em detrimento das coisas. Olha o quanto isso é claro, irmãos. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos? Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Irmãos, essa seria apenas mais uma história de separação, não fosse a atitude nobre de Abraão. Vou dizer uma coisa aqui, do ponto de vista comercial, Abraão fez um péssimo negócio. Ele decidiu com o coração. Já ouvi alguém dizendo assim: amizade é amizade, negócio é negócio. Quando alguém diz isso, ele está disposto a sacrificar a amizade em benefício do negócio. Eu sou do tempo da lei de Gesso. Muita gente aí, a moçada hoje, ouve falar sobre a lei de Gesso, mas nem sabe do que se trata. Gesso foi um meio-campista da seleção brasileira, que jogou nos anos 70 com a camisa 8, e ele fez a propaganda do cigarro Vila Rica, e ele aparecia dizendo: eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também, leve Vila Rica. A partir daí, criou-se a lei de Gesso, onde as pessoas estão pensando nas vantagens que elas terão. Muitas amizades não são construídas em cima daquilo que eu vou compartilhar, mas em cima daquilo que vai me beneficiar. O critério de Abraão foi pura generosidade. Isso não vai funcionar na sociedade secular,
Porque isso não está em moda nessa era competitiva, nessa era egoísta que nós vivemos, onde cada um pensa em si mesmo, busca o seu próprio interesse, nesse mundo de demandas de valores. Fala a verdade, você está ensinando seus filhos a ganharem dinheiro ou a darem dinheiro? Vejo pais interferindo na decisão, na escolha da carreira, da profissão, do curso que os filhos vão fazer, dizendo isso não dá dinheiro. Esse é o critério. Estamos nessa sociedade competitiva, mas qual é a nossa postura? Queridos, que nós sejamos mais conhecidos pela nossa generosidade em dar, mais do que pela nossa habilidade de ganhar. Que sejamos muito mais conhecidos pelo nosso caráter do que pela nossa conta bancária. Olha o que diz Timothy Keller no seu livro Justiça Generosa. Ele diz: quando as pessoas enxergam a graça de Deus em Cristo, rumam poderosamente em direção à justiça. E justiça não é a busca do direito. Justiça é a cessão do direito. Aqui começa o sucesso de Abrão. Então as pessoas perguntam: qual é o caminho do sucesso? Esse é o caminho do sucesso. A atitude de Abraão revela o seu caráter, revela o seu coração. Olha o que Jesus diz. Alguém chegou e disse: diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Aí Jesus respondeu: quem constituiu o juiz ou partidor entre vós? Eu não estou aqui para isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, verso 7, diz: o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Quantos estão dispostos a sofrer o prejuízo? Irmão, já perdi a conta de quantos maridos me procuraram, esposas me procuraram para intervir em demandas jurídicas por conta de coisas, de bens materiais. Filhos que estão trapaceando contra os seus próprios pais. Essa é a nossa geração. Agora Abrão, ele propõe essa separação por questões óbvias, sem nenhum interesse pessoal, contrário de Ló. Ló era adepto dessa lei de Gerson. As nossas escolhas, queridos, elas vão traçando o caminho do verdadeiro sucesso, ou elas vão traçando o caminho da nossa derrota. Do ponto de vista legal, não há nada errado na decisão de Ló, irmãos, porque Abraão deu a ele o privilégio da escolha, mas foi imoral. A decisão de Ló não foi legal, mas foi imoral. Sabe por quê? Porque ele deveria devolver para o tio o direito à escolha. Agora, qual o critério que Ló usou? E é aí que eu quero chegar, porque esse é o critério que muitas pessoas usam. Diz que ele olhou, viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então Ló foi atraído pelos olhos, pelos olhos. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Que mundo é esse que nós vivemos? Nós vivemos num mundo de imagens. Paulo diz em 1 Coríntios 7,31, a aparência desse mundo passa. Irmãos, não é só o mundo que passa, é a aparência do mundo. O mundo não é o que a gente vê. A Bíblia diz que as coisas que vemos são sombras das que existem. Há algo muito mais profundo do que aquilo que os nossos olhos contemplam, mas a aparência do mundo passa. Qual é o seu referencial para escolhas? A gente olha para Abrão e ele exerce serenidade, enquanto Ló age precipitadamente. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. As escolhas da terra foram pelos olhos, ela era bonita. Ele foi movido pela ganância, ele diz: a terra é fértil. E os versos 11 e 12, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma.
Irmãos, preste atenção, porque há um princípio estabelecido aqui. Ele envolveu-se gradualmente com uma cultura de pecado, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Veja o que aconteceu com Eva. Gênesis capítulo 3, verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto. Qual o problema de Ló? Ló foi imediatista. O caminho que ele tomou para si tornou-se cada vez mais atrativo, mas no final foi um beco sem saída. Ló começou em Deus, mas se perdeu pelo caminho. É o que está acontecendo com muita gente. Converso com pessoas que começaram em Deus, começaram bem, mas na medida que elas foram crescendo, elas foram se perdendo pelo caminho. As escolhas de Ló lhe renderam consequências drásticas. Mais na frente, ele é levado cativo e Abraão tem que ir para a guerra para libertá-lo. A verdade sobre as nossas escolhas é que as nossas escolhas têm o nosso coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Verso 12 diz que Abraão, contrário de Ló, ele ficou aguardando a direção de Deus para a sua vida, enquanto Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Eu vou te falar, viu, irmãos, suas escolhas não poderiam dar em outro lugar, porque elas foram tomadas pelos olhos e elas foram tomadas pela carne. Sodoma é aquela cidade onde a esposa de Ló, colocando também os seus olhos, olhando para trás, transformou-se numa estátua de sal. Abraão, porém, esperou pelo Senhor. Quem que a gente admira aqui? Nós admiramos Abraão por dar a Ló o direito da escolha, ou nós admiramos Ló por ter escolhido a terra fértil? Quem são as pessoas bem-sucedidas? Com quem você se parece? Você se parece com o generoso Abraão ou com um oportunista Ló? John Maxwell diz que sucesso não é o lugar onde se chega, mas é a forma como se vai. A maneira como nós estamos caminhando, como estamos conduzindo as coisas, já está revelando o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Jesus disse para Marta: Maria escolheu a melhor parte. Alguns homens, eles são sucesso naquilo que fazem, mas eles são um verdadeiro fracasso naquilo que eles são. O que a gente está deixando para os filhos? O que os nossos filhos estão falando sobre nós? O que nós estamos destruindo enquanto construímos? Segundo lugar, o verdadeiro sucesso está na confiança nas promessas de Deus, não só nas escolhas que eu e você fazemos todo dia, mas na nossa confiança nas promessas de Deus. Versos 14 e 15, diz que Deus age na abnegação, Deus age na generosidade, Deus age no desapego, porque Deus só revelou a Abrão depois que ele abriu mão dos seus direitos a favor de Ló. Presta atenção, irmãos, tem falado disso tantas vezes, de abrir mão do nosso direito. E foi exatamente quando Deus, ou quando Abrão abriu mão do seu direito a favor de Ló, que Deus agiu de maneira sobrenatural. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. O que você está esperando Deus fazer? De vez em quando eu converso com algumas pessoas, falam: pastor, eu estou aguardando aí o mover de Deus. E aí, irmãos, mas o que você precisa fazer antes? É Deus que está esperando você tomar decisão, é Deus que está esperando você agir. Abrão agiu, e Deus, em cima da ação de Abrão, tomou uma iniciativa. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus, mas tem que crer.
A Bíblia diz: bem-aventurados que não viram e creram. Então, irmãos, Abraão já era um homem bem-sucedido, mas não foi isso que motivou ele deixar que Ló escolhesse a terra. O que motivou foi a sua certeza de que Deus estava dirigindo a sua vida. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Como é que Ló andava? Ló andou pelo que viu. Ele viu a terra, ele viu que a terra era fértil. Abrão, pelo que não viu, mas creu. A fé nos faz enxergar no escuro, a fé nos faz sorrir na dor, nos faz descansar em meio à tempestade. Mais tarde, Abrão se torna Abraão. Isso é muito importante, irmãos. Entender isso pode fazer uma grande diferença para nós, porque Abraão significa pai da fé. A Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. Então, Abrão significa pai elevado, pai ilustre, pai excelso. É Abrão para si mesmo. E a grande pergunta é: que vantagem tem conviver com alguém que é Vossa Excelência? Vossa Excelência. Abraão significa pai de uma multidão, ou pai de muitos. Então, Abraão é para os outros. Abrão é para si, mas Abraão é para os outros, né? Paulo diz: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é melhor que eu fique. Irmãos, nós estamos aqui por causa do outro. Por causa de vocês é melhor que eu fique, mas por mim, o meu desejo é partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas como eu vivo é para vocês, então é importante, é melhor que eu fique aqui por causa de vocês. A Bíblia diz que Abraão se movia não na direção da promessa, mas a partir da promessa. A promessa de Deus, ela não deve ser entendida como uma coisa ainda a ser cumprida, como muita gente pensa, mas como algo que está estabelecido. A promessa de Deus é um absoluto, não é um talvez. A promessa de Deus não é uma coisa que eu conquisto através do meu esforço, mas é algo da qual eu me aproprio, na certeza de que é isso que dá significado à minha vida. Promessa não é o poder que eu recebo, é a consciência daquilo que eu represento. Então a promessa tem a ver com quem eu estou me tornando muito mais do que o que eu tenho recebido. Então todas as vezes que nós falamos de promessa de Deus, nós estamos com a sacola, com a boca aberta, esperando que Deus derrame algo na nossa vida. Então promessa, querido, não é aquilo que eu estou recebendo, promessa é quem eu estou me tornando. E se eu não estou percebendo a promessa de Deus no meu horizonte, não é porque Deus saiu de lá, mas é porque em algum momento eu passei a olhar numa outra direção que não aquela estabelecida por Ele. Então, sucesso no mundo implica em realizações, e muitas vezes essas realizações estão ligadas à competência, a desempenhos e conquistas. Sucesso tem a ver com a consciência que eu tenho da minha origem, do meu propósito e do meu destino. Quando nós olhamos para a Bíblia, né, as promessas de Deus na vida de Abrão começam no capítulo 12, diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer uma grande nação de você, eu vou te abençoar, te engrandecer o nome, ser tu uma bênção. Presta atenção, irmãos. A bênção na nossa vida não é um fim em si mesmo, é o começo. Te abençoarei. A bênção na nossa vida é uma referência, engrandecerei o nome, e a bênção na nossa vida é um meio, ser tu uma bênção. Então se Abraão é chamado de o pai da fé, a pergunta que Jesus faz é: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então vamos ligar o fato de que Abraão é o pai da fé, e Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Do que Jesus está falando?
Encontrará pessoas que estão mais preocupadas em abençoar do que ser abençoadas. É isso que Jesus está falando. Ele não está falando daquela fé que nos coloca na condição de receber, mas aquela fé que nos coloca na condição de dar. Promessas aqui tem muito mais a ver com o que Deus fará através de nós do que o que Deus fará por nós, mas é claro que Deus já nos abençoou. Paulo diz que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Deus, Ele nos curou das nossas enfermidades e Ele também já nos curou das nossas angústias de não sermos curados. A Bíblia diz que Deus tem nos dado uma vida próspera, que nós recebemos a vida abundante que Jesus veio trazer, e agora a nossa vida tem sentido, nós encontramos razão para viver. Deus nos abençoou em Abraão, em Cristo, e aqui nós estamos para abençoar as pessoas. O homem bem-sucedido é aquele que aparece no Salmo 128, como é feliz o homem que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, ele comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Esse é o homem de sucesso. Terceiro lugar, o segredo do verdadeiro sucesso está na consciência de que a vida aqui é transitória. Esse é o grande problema nosso. Essa consciência de que a vida é transitória, ela não vai fazer de alguém uma pessoa de sucesso, pelo contrário. Talvez essa consciência vai gerar nele um ser imediatista, um ser irresponsável, mas quando se tem essa consciência e quando se vive pautado nos valores eternos, isso é sucesso. Veja o verso 18, então Abrão mudou o seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhos de Moré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Abrão vivia em tendas. Esse é o significado de hebreu. Hebreu significa um ser a caminho. Então, habitar em tendas não só fazia parte da cultura daquela época, mas também tratava de um princípio. Qual é o princípio estabelecido? Eles tinham que entender que a qualquer momento, onde eles estivessem, eles deveriam desmontar as suas tendas e removê-las para outro lugar. Não havia morada definitiva, não havia um lugar estático. Então é isso que Deus está querendo ensinar ao seu povo. O que Deus nos ensina é vivermos apaixonadamente, valorizar aquilo que nós temos, mas não nos prendemos a absolutamente nada dessa vida. Pedro diz que nós somos forasteiros em terra estranha. Outra palavra para forasteiro é peregrino. Todo aquele problema entre Ló e Abrão passou. Não há mais gado, nem ouro, nem prata. Só restou Abrão de tudo aquilo. O mesmo aconteceu com Ló. Dessa vida, só levamos quem somos. Alguém, num velório de um homem rico, perguntou ao seu contador. Ele deixou muita coisa? O contador respondeu: tudo. É isso, irmãos. É tudo mesmo. Nós temos que ser as pessoas mais engajadas nos processos de transformações sociais. Alguém disse que existem 5 pilares desafiadores no mundo. O primeiro é um vazio espiritual muito grande. Cada dia que passa, se percebe mais esse vazio espiritual que as pessoas estão vivendo. O segundo desafio é uma liderança egocêntrica. As pessoas assumem o poder e elas não sabem lidar com isso, elas se tornam completamente egocêntricas, elas usam o poder em benefício próprio. Terceiro, há uma pobreza gritante, nós somos responsáveis por ela. Muitas pessoas estão na pobreza porque elas não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Algumas pessoas entre nós nasceram já numa casa estruturada, com um bem estruturado, receberam uma herança e só tem o trabalho de fazer isso continuar funcionando. Mas muitas crianças não tiveram a oportunidade que nós tivemos e é a nossa tarefa partir com elas o nosso pão.
doenças desafiadoras. A gente nem precisa falar sobre isso, né, irmãos? E quinto lugar, o analfabetismo e uma educação deficitária. Precisamos estar engajados na sociedade para que ela seja transformada. Então nós vamos fazer tudo com toda a nossa dedicação, mas com essa consciência de que a vida é transitória. Queremos uma sociedade melhor, mas nós estamos construindo para a eternidade. Você tem residência fixa? Quantos aqui têm uma residência fixa? Nosso CEP é provisório, irmão. Quando alguém fala, qual que é o CEP da sua casa? Qual o CEP da sua rua? Isso é provisório. As coisas desse mundo, com as quais lidamos todos os dias e pelas quais sofremos, elas têm data de validade. Filipenses 3:20, Paulo diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Fala a verdade, irmão, você está esperando ansiosamente a vinda de Cristo ou nem lembra-se disso? Você pensou nisso essa semana? Esse mês? Esse ano? Você parou para certificar-se de que de fato a sua cidadania está no céu? Quem espera ansiosamente por isso, irmão? A gente tem muitas coisas que geram ansiedade no nosso coração, mas quantos estão ansiosos por isso? Às vezes esse sentimento, eles se tornam mais próximos com a proximidade da morte. Mas enquanto a nossa vida está acontecendo, parece que nós nem temos tempo para pensar nisso. As pessoas não querem pensar nisso. Então o que é sucesso? Sucesso tem a ver com essa consciência de que nós não podemos fixar residência. A vida de Abraão foi marcada não pelo que ele recebeu, mas pelo que ele estava disposto a sacrificar. Foi isso que marcou a vida de Abraão. Gênesis 22, 2 e 3, então disse Deus, toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Pai da fé. Quem é o homem de fé no nosso tempo? Sabe o que eu escuto com frequência, irmãos? Os testemunhos são esses. Eu tenho tanta fé que tudo que eu peço, Deus me dá. Agora Abraão diz assim, o pai da fé, eu tenho tanta fé que tudo que Deus me pede, eu dou. Nos apegamos às coisas porque nós perdemos a consciência da transitoriedade da vida. Quem é o seu Isaque? Todo mundo tem um. Aquilo que ele está valorizando. Aquilo que tem sido a sua fonte de confiança. Por um momento, irmãos, Abraão pensou que Isaque seria a solução, seria a salvação, seria a única coisa com a qual Deus poderia contar para cumprir o seu propósito. Deus disse, não, você está se apegando demais ao menino. Não despreze as coisas que você tem, mas também não dê a elas o significado maior do que o significado que elas têm. O que aprendemos que a história de Abraão é cuidado com as suas ambições, como Ló. Questiona as motivações do seu coração. O que te faz querer sucesso? A generosidade é o melhor remédio contra a avareza. Então o sucesso é entender que mais importante do que deixar uma herança é deixar um legado. Mais importante do que prover na vida dos filhos é ensiná-los que Deus proverá. O que faz você sair da cama todas as manhãs? Será que nós não estamos acordando com a mesma motivação do ímpio? Deixe um exemplo de alguém que buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos falar da lista dos heróis da fé. A lista dos heróis da fé de Hebreus 11 não se parece em nada com a dos homens de sucesso da revista Forbes. Homens dos quais, diz Hebreus, o mundo não era digno. Li o livro Pais que Mudaram o Mundo, que trata de histórias inspiradoras dos homens que fizeram a diferença na criação dos seus filhos e do mundo. E lá você tem
Albert Einstein, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Jimmy Carter, Abraham Lincoln, Michael Jordan, Bonnie Vox, Rick Warren, Sam Walton, John Milton e outros, tantos outros homens que fizeram uma grande diferença na história. Eu vejo, queridos, grandes dificuldades que as pessoas têm de pensarem como cidadãos do reino. O quanto as pessoas distanciaram dessa consciência de tenda, fincando os seus pés nesse mundo, e todas as suas expectativas passam a depender do quanto elas são bem-sucedidas aqui. Verso 18, a última parte, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Abraão foi rico, Abraão foi próspero, mas todos os lugares onde ele chegava, antes de armar a sua tenda, ele levantava um altar ao Senhor. Irmãos, é na nossa vida, é nos nossos relacionamentos que nós levantamos um altar ao Senhor. Esse altar nunca esteve, nunca estará restrito a um lugar ou a um momento. Nós não precisamos de ambiente propício e nem de circunstâncias favoráveis. O que Deus está falando sobre Abraão é que ele desenvolveu uma vida de adoração a Deus. E por causa disso, ele conseguia levar os homens a glorificar ao Senhor. Então, sucesso é você entregar tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você diz, tudo que você pensa como adoração ao Senhor. A vida que é transitória. Que sucesso Deus quer que eu tenha? Qual é o sucesso que faz bem? Conhecer o propósito da minha vida, crescer para alcançar o máximo meu potencial e lançar sementes que beneficiem os outros. Eu quero concluir dizendo, o mundo tem muitas receitas de sucesso. Talvez o nosso nome nunca aparecerá nas listas de sucesso das maiores revistas de jornais do nosso país. Mas nós podemos ser homens, pais de sucesso, porque o verdadeiro segredo do sucesso está nas escolhas que nós fazemos. Ló escolheu o caminho de Sodoma. Abraão escolheu a campina que leva a Moré. Está na confiança que nós temos nas promessas de Deus. Então Abraão confiava em Deus. Por isso ele disse para Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E em último lugar, o sucesso verdadeiro está na consciência de que a nossa vida é transitória. A frase que mais temos ouvido nessa pandemia é, vai passar. Vai passar tudo. Vai passar dor, vai passar alegria, vai passar bonança, vai passar escassez, vai passar, tudo vai passar. A Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus dura para sempre. Talvez você esteja se sentindo um homem fracassado, mal sucedido, mas eu quero desafiar você hoje a ser um pai bem-sucedido. Um homem bem-sucedido, fazendo as escolhas certas, confiando na promessa de Deus e entendendo que a vida aqui é transitória. Pai, te agradecemos por esse tempo, que essa palavra caia no nosso coração como uma semente fértil e produza 100 por 1. Que nós iniciemos a nossa semana com a consciência de que nós somos homens prósperos, homens ricos, homens de sucesso, porque nós entendemos e fizemos a escolha certa. Nós aprendemos a confiar nas tuas promessas e entendemos que a vida passa e que a nossa morada definitiva não está aqui. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não, esse não pode
pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, bendito serão os teus filhos, que Deus engrandecerá teu nome. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver a tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendito será sua casa, bendito serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendito será tua casa, bendito serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Deus engrandecerá teu nome.